Ei, gente, boa noite. Tô de volta para falar sobre as telas. Eu prometi e estudei durante essa semana, quis me aprofundar, porque durante o compartilhamento do vídeo que eu fiz falando da minha experiência com o Lucas e os prejuízos que ele teve devido ao contato com a tela, eu tive acesso a uma informação que eu não conhecia. E então estava estudando para poder vir falar um pouco mais para vocês com a mesma intenção que eu tive quando eu fiz o primeiro vídeo. Eu quero levar uma informação, talvez a alguém que esteja passando ou já passou pelo mesmo problema que eu a respeito do uso das telas. É, e foi uma moça aqui de Eugenópolis que entrou em contato comigo e ela me falou sobre um perfil no Instagram de uma mãe que também passou por isso. Mesma coisa. Ela divulgou na internet o vídeo e eu fui lá, olhei o perfil dela e ela falava sobre um termo que eu não conhecia, chamado autismo virtual. Então eu me aprofundei sobre isso e vim falar um pouco para vocês aqui. É, Ela publicou um artigo nos stories dela que fala muita coisa. Depois eu vou colocar uma foto aqui para vocês, para quem quiser ler. Fala muita coisa, fala com muito detalhe, de uma forma muito clara. Qualquer pessoa consegue entender sobre isso, do autismo virtual. No artigo, eles falam que eles abordam principalmente a questão do aumento exponencial de casos de autismo nos últimos anos no mundo. Eles citam que na Romênia, os profissionais da saúde observaram um grande aumento desse número de casos e quando eles foram pesquisar, correr atrás, eles perceberam que tinha uma relação. Todos aqueles, tipo assim, a grande maioria daqueles pacientes que estavam apresentando aqueles sintomas, eles estava presente o uso de telas durante algumas horas por dia. Então eles fizeram essa correlação entre o uso das telas e, e essa presença desses sintomas muito parecidos com o autismo. E esses profissionais eles observaram uma mudança no comportamento dessas crianças quando se retiraram as telas dele. Então, meio que já acendeu aquela anteninha, né? Acendeu não, né? Levantou a anteninha deles, tipo assim, tem alguma coisa errada aí. Aí o artigo continua falando que nos Estados Unidos, o CDC, que eu não, eu não vou saber falar inglês. Sabe quando uma pessoa morre no atestado de óbito? O CDC é como se fosse um código para as doenças que existem no mundo. Cada doença que já foi diagnosticada, pesquisada, descoberta, ela tem um código, é o CDC. Esse CDC, no ano de 1975, ele tá lá nos registros que os casos de autismo era 1 para cada 5.000 nascidos. Em 2005, o número foi de 1 a cada 500 nascidos. E em 2014, o número é 1 para cada 68. O estudo mais recente chegou numa taxa de diagnóstico de 1 a cada 45 pessoas. Então, esse debate ele vai crescer mais, ele vai evoluir, eu tenho certeza, porque é um assunto que é muito pouco abordado ainda, mas tenho certeza que isso vai ganhar mídia, isso vai ganhar visibilidade. Por que esses números de autismo, por que a frequência com que o autismo foi diagnosticado está aumentando
tanto nos últimos anos? Qual a explicação para isso? Vocês já pararam para pensar como que de uns anos para cá a nossa vida tipo assim, como que o nosso contato com a tecnologia aumentou de uns anos para cá? Eu falo nós adultos. Como que a nossa vida mudou, a nossa rotina? Como que a gente passou a ficar horas na frente primeiro na televisão, depois começaram o que? DVD, internet, agora os celulares. Como que isso mudou a rotina e tudo. E as crianças elas foram afetadas, elas também. Criança antigamente não tinha nada tecnológico para brincar. A criança brincava com um pedaço de pau, com uma lata, saía batendo, correndo, e isso aí era a brincadeira das crianças. Os pais não tinham um celular ou um tablet para dar na mão da criança para poder fazer a comida. Todo mundo se virava com o que tinha, distraía a criança. Ia lá, mostrava um negócio colorido para ela brincar, deixava ela mexer num pote que fazia barulho, sabe? Hoje em dia, não. Hoje em dia, isso aqui que a gente tem de dificuldade na nossa rotina, porque a criança não para quieta e a gente não consegue fazer alguma das nossas tarefas, a gente coloca a criança para assistir televisão, para ver o celular, para mexer no tablet, para assistir o YouTube. E todo mundo acha bom, né? A gente não vai negar que isso é bom, porque a criança fica quieta, você consegue fazer tudo que você não estava conseguindo fazer com a presença daquela criança. Então isso acaba caindo num comodismo, a gente se acomoda com aquilo e começa a fazer isso todo dia, toda hora. A qualquer coisinha que a criança faz que te atrapalha um pouquinho, toma o celular, toma o tablet, toma o YouTube. Vai ver lá, vai ficar quieta. Gente, a gente tem que colocar na cabeça da gente que criança faz bagunça, criança mexe. Se você não queria isso na sua vida, então pensasse antes de ter um filho. Porque você não pode prejudicar essa criança em busca de não quebrar a sua rotina. Isso tá errado. Temos que entender isso para poder compreender o tamanho disso que eu tô falando com vocês. Esse termo autismo virtual, ele está sendo dado para crianças que apresentam comportamento típico autista, mas não quer dizer que essa criança seja autista. Não tem diagnóstico fechado, entendeu? Não existe isso. Ela só apresenta comportamentos muito parecidos, mas tão parecidos com uma criança autista que até mesmo médicos estão se confundindo na hora de dar um diagnóstico. Isso pode explicar por que esses números de diagnóstico de autismo estão crescendo tanto nos últimos anos. Porque as crianças que estão apresentando esse autismo virtual estão sendo diagnosticadas como autistas, sendo que na verdade elas não são. Elas só apresentam um comportamento parecido com isso. Mas é tão difícil para um médico diagnosticar isso que isso está sendo feito muitas vezes de forma equivocada. Eu vou dar um exemplo que eu li na internet nos últimos dias. Por exemplo, nas escolas, a criança chega na escola e a mãe já fala com o professor assim: olha, meu filho é autista, ele tem até laudo. Aí a professora: tá bom, tudo bem. Só que no dia a dia a professora e as demais profissionais lá da escola observam que aquela criança não tem autismo. Aquela criança, quando ela tá ali interagindo com as outras crianças, com os professores, ela tem um comportamento normal. Só que aí, quando a mãe dessa criança, chega no médico e o médico pergunta: a sua criança pula? A mãe fala: não. A sua criança interage com você? A mãe fala: não. A sua criança
Tenta fazer alguma coisa sozinho? Não. Ela pega alguma coisa sozinho? Não. Ela pede? Não. Tipo assim, tudo que o médico leva em consideração para fazer esse diagnóstico, a mãe responde, dá de bandeja um diagnóstico de autismo para o médico. Por quê? Porque realmente a criança ali no convívio com a mãe durante o dia, ela está apresentando um comportamento de autismo. Mas por quê? Porque ela está na frente da televisão, ela está na frente do celular, ela não está evoluindo, ela não está interagindo, ela não está se desenvolvendo porque ela fica presa naquela tela. Aquela tela hipnotiza, ela vicia a criança. A criança tem um comportamento de um viciado. Eu percebi isso no Lucas. O Lucas estava viciado. Ele acordava, ele saía da cama, ele já queria a galinha pintadinha. Ele não queria saber de mais nada. Aqui em casa tem cachorro, galinha, papagaio, periquito. Ele não queria saber de mais nada. Ele só queria saber da galinha pintadinha. É igual um adulto, por exemplo, se ficasse um cigarro, um adulto fumante. Ele quer aquilo a qualquer custo. Ele não quer nem saber do resto, ele não quer nem saber se tem uma diversão, se tem alguma coisa. Ele só quer, a preocupação dele é que ele tá sem o cigarro. E é esse comportamento que a criança desenvolve. Essa dificuldade de diagnóstico, ela é tão complicada, porque, igual eu te falei, depende da mãe, depende do relato da mãe ou da pessoa que cuida dessa criança. Aí a gente entra no detalhe. O Lucas, ele era uma criança normal, desenvolvimento normal, porque ele não tinha contato com telas. Então, quando eu coloquei a televisão para ele assistir, na hora eu notei a mudança no comportamento dele. Foi aí que eu falei, tem uma coisa errada. Agora, o que acontece com uma criança de 1 mês, 2 meses, que já tem aquele contato com aquela tela ali, no carrinho de bebê? Vocês acham que os pais eles vão conseguir observar alguma mudança no comportamento dessa criança? É difícil, porque a tela pode estar afetando o comportamento dela, mas ela é tão novinha que é mais fácil falar assim, não, meu filho é chato, ele é chorão, ele é briguento, ele é nervoso, reclamão, nada tá bom. Por quê? Desde sempre ele é assim. Então você não vai observar essa mudança no comportamento dela. Desde sempre, o comportamento e a personalidade daquela criança está sendo moldado por telas. Então é difícil. No meu caso, no caso de pessoas, de crianças que têm contato com a tela mais velhas, é mais fácil você identificar isso. Agora, uma criança que tem esse contato com a tela desde novinho, gente, é praticamente impossível você identificar uma mudança no comportamento dessa criança. Então, você imagina, a criança tá fadada a levar um diagnóstico de autismo sem ter, devido a telas. Aí eu fiz umas anotações aqui pra eu não perder o que eu tô falando, tá, gente? Como eu tava dizendo, a criança, ela desenvolve esse comportamento devido a esse autismo virtual. E por quê? Eu queria tocar nesse assunto, porque talvez falando assim um pouco mais tecnicamente, talvez eu consiga explicar e fazer quem precisa entender esse detalhe. A criança, na primeira infância, é chamado de período crítico do desenvolvimento. O cérebro dessa criança está acontecendo uma explosão de desenvolvimento. Um neurônio se liga com o outro e puff, a criança aprende a balbuciar. Um neurônio se liga com o outro puff, e a criança aprende a segurar, sabe? E esse que acontece entre os neurônios, eles se chamam sinapses. São trocas entre um neurônio e outro. Isso aqui, esse contato que tem entre um neurônio e outro chama-se sinapse. O cérebro, na primeira infância, ele precisa fazer essa sinapse. É como se,
a informação que eu tenho aqui, ela precisa se ligar a esse neurônio aqui para que a criança consiga andar. Esse neurônio precisa se ligar aqui para que a criança consiga ter equilíbrio. E se eu não estimulo a criança, ela não faz essas ligações nervosas. Não ocorrem as sinapses. E é aí que essa televisão prejudica o desenvolvimento, porque a criança, para fazer essas sinapses, ela precisa de estímulo em quantidade e qualidade para que esse processo ocorra. E é nesse processo que a criança vai desenvolver a linguagem, as funções cognitivas. E para isso ela tem que estar inserida num ambiente em que ocorram estímulos para que ela se desenvolva. Então esse ambiente tem que ter brincadeira, gente. Brincadeira, tem que ter conversa, tem que ter interação entre pai e filho, entre o cuidador e o filho, para que essa criança desenvolva. Se essa criança fica parada ali o dia inteiro hipnotizada na televisão, ela não vai se desenvolver. Ela não tem o tato. Ela não sente o que ela tá pegando, ela não sente a textura, ela não sente o cheiro, ela não sente o gosto. Ela não coloca as coisas na boca. Criança tem que colocar as coisas na boca. Criança tem que se sujar. Criança tem que fazer bagunça. Criança tem que cair para aprender que caindo ela tem que se levantar. Ela tem que aprender que ela tem que firmar o pescoço. Ela tem que aprender tudo. E se ela fica ali assim, ó, na televisão ou no celular, ela não vai aprender isso, gente. E se a criança não faz essa sinapse, se ela não faz essas conexões entre os neurônios, eles morrem. Eles morrem. Se naquele período ali, no começo da infância, aonde era para ela estar fazendo isso, ela não faz, ela pode nunca mais fazer isso na vida dela. Então, o desenvolvimento dela lá na frente pode ser totalmente prejudicado. A criança ela não alcançar o potencial que ela tinha para alcançar na vida dela. Ela podia ser uma criança um bom corredor, às vezes ela não vai ser, porque o equilíbrio dela fica prejudicado. Ela podia ser uma criança muito esperta em matemática, mas não vai ser. Por quê? Porque os neurônios que precisavam ser ligados lá não foram. Então você pode prejudicar, não é agora. Às vezes você não vai ver o dano no seu filho agora, às vezes você vai ver daqui 10 anos, daqui 15 anos. E é tão difícil porque você fala isso. Às vezes, gente, às vezes o seu filho ou a criança que você conhece, às vezes ela tá assistindo a tela. Ela tá assistindo todo dia e não apresenta nada disso que eu tô falando aqui. Aí você vai falar assim, mas você tá exagerando. Não acontece isso com todo mundo, não. E tal. Tá bom. Essa criança ela pode não apresentar os sintomas desse autismo virtual, mas ela está sendo prejudicada. Ela não está fazendo essas conexões entre os neurônios. Então, depois você tem uma criança com dificuldade de aprendizagem na escola, você vai ficando assim, esse menino é burro, esse menino não sei o que eu faço com ele, que não sei o que, gente, mas isso é consequência de um estímulo que faltou lá no comecinho. E a parte difícil dessas coisas é que as pessoas não acreditam. Você pode falar e mostrar que as pessoas não acreditam. As pessoas, elas vão assim, fulano assistiu, não aconteceu nada disso. Fulano fez isso, não aconteceu nada disso. Eu acho que um pouquinho aqui hoje não vai fazer mal. Um pouquinho, se ele ver só um pouquinho aqui, só pra eu lavar a louça ali, não vai fazer mal. Só pra fazer o almoço não vai fazer mal. Faz, gente. Faz mal. Criança não tem que ter contato nenhum com tela até 2 anos de idade. Isso é recomendação de pediatra, de gente formada, de gente sabichona mesmo, gente especialista. Então, por que você que tá aí é um Zé ninguém aí na vida, igual eu sou, igual todo mundo, por que a gente vai temer com a opinião desse especialista? Gente, a informação tá aqui, gente. Eu tô falando, eu tô abrindo os olhos, tô tentando abrir os olhos, mas se você pegar, você vai, pesquisa no Google aí, que você vai ver um monte de artigo, um monte de gente falando, um monte de pediatra falando que não é pra deixar a criança. Então, por que a gente insiste em colocar? A informação tá aí. E assim, uma coisa é você
igual eu fiz, eu não sabia. Aliás, não vou nem tirar o meu da reta, não. Eu sabia que eu já tinha estudado. Eu já sabia que fazia mal e mesmo assim eu coloquei. Eu levei um tapa na cara. Agora, tem gente que, por exemplo, a criança tá. Eu tô falando isso aqui, tá vendo esse vídeo, mas vai achar que realmente que isso que eu tô falando aqui. Não, um pouquinho só não faz mal, não. Então, por favor, se você tem uma criança em casa, brinca com ela, converse. Não faz isso de achar que. Não fica nesse achismo, não. Achismo é coisa de gente que não tem informação. E informação hoje, graças a Deus, todos nós temos, né? Porque essas coisas, isso que a tecnologia traz pra gente, isso é muito recente. As consequências disso, às vezes elas estão aparecendo agora. Às vezes o desenho que eu assisti na minha infância, que eu ficava de manhã, eu acordava e ficava vendo desenho na sala, às vezes isso me prejudicou de alguma forma hoje em dia que a gente não sabe, a gente às vezes não fez essa ligação. E imagina isso, eu tô falando isso porque o contato que a gente teve com tecnologia na infância, que eu tive, foi 1 milhão de vezes menor do que o que o Lucas está tendo hoje em dia, do que as crianças que têm acesso à internet têm. Eu fui ter acesso a computador, essas coisas, eu tinha 15 anos de idade. E, e mesmo assim não era igual era hoje, não tinha. Enfim. É, aí a gente fala essas coisas com as pessoas. Muita gente, é difícil, mas como que eu vou fazer, gente? Como que eu vou fazer para cuidar dessa criança desse jeito? Gente, eu fiquei em casa com o Lucas. Minha mãe fica com ele para mim de tarde sozinha com o Lucas. Ele tem 1 ano e 4 meses. O menino é da pá virada. Vocês não conhecem, não. O que eu coloco aqui não é nem metade do que ele apronta. Porque a gente não fica com o celular aqui em cima dele o tempo todo para filmar, porque senão vocês iam ver. Enfim, tem jeito. É só querer. É difícil. É difícil de dar tempo, dar cansaço, dar preguiça. Tem hora que dá vontade de botar o celular na mão dele e botar a perna pro alto e falar assim: não, gente, agora eu vou descansar. Tem dia que eu tô esgotada, tem dia que eu chego aqui, minha mãe fica assim: toma que agora eu vou. Agora eu não quero, não. Agora é seu mesmo. Ela não quer nem ver, porque ele cansou ela. Mas tem um jeito. Tira tudo. Se o seu filho tá vê televisão, vê YouTube, tira de uma vez, gente. Não fica esse negócio de deixar 20 minutos, não, que é muito pior. Quando você tira de uma vez, a criança esquece. Ela esquece que aquilo ali existe. E criança não precisa daquilo. Quem precisa daquilo é a gente. A criança, você acha que criança alguma nasceu com essa necessidade disso aí? Não. Então, você tira de uma vez e vai fazer outra coisa, inventa alguma coisa com ela. Eu fiz eu fiz um alfabetozinho pro Lucas, cada letra é um bicho. Colei um pedacinho de imã atrás. Ele fica colando na porta da geladeira, ele fica um tempão distraído com aqueles ímãs. Você pega um macarrão, enfia dentro de uma garrafa, de um buraquinho que seja, e fica horas ali enfiando aquele macarrão. Então são coisas bobas. Vamos tentar, né, usar menos o celular na frente deles. Tira uma foto da criança, não posta na hora, deixa pra postar depois. Numa hora que ela tá dormindo, numa hora que você tá no banheiro, que ela não tá vendo. E assim, eu não sou a dona da verdade nem nada, eu faço muita coisa errada ainda. Eu ainda mexo no celular na frente dele, porque eu trabalho com isso aqui, eu preciso, enfim. Mas eu tenho consciência disso, que a gente tem que diminuir, eu tenho que diminuir esse contato com. Meu contato com o celular. Não é nem dele, porque o Lucas não tem contato mais. É o meu contato com o celular. Eu tenho que diminuir. E vamos investir nisso, em atividades educativas e vamos brincar com o nosso filho, gente. Vamos aproveitar a criança que a gente tem em casa, porque passa muito rápido. Daqui a pouco não tem mais. Daqui a pouco são adolescentes aí você não vai conseguir controlar. Mas é isso.
Eu só queria trazer essas informações aqui para vocês e quem quiser compartilhar, fique à vontade. Eu quero mesmo que seja compartilhado, porque eu acho que tem informação aqui que é muito interessante e tem gente que não sabe, e conhecimento nunca é demais. E se a internet também tá aqui pra gente, e ela pode ser usada para passar conhecimento, informação, coisa útil, vamos usar. Vamos aproveitar o lado bom, que é essa facilidade da gente levar a informação para as pessoas que ela traz pra gente. A internet não é só ruim, ela traz muita coisa boa, gente, muita coisa boa, mas vamos saber usar, vamos tentar maneirar, vamos tentar usar com inteligência, de forma que a gente não prejudique as crianças e o desenvolvimento delas, tá bom? Então é isso, muito obrigada. Espero que vocês tenham paciência para ouvir esse vídeo, ficou longo pra caramba, mas foi feito com muito carinho. Eu estudei muito para poder vir aqui falar isso para vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus. Tchau.